Olá, a síntese econômica desta semana já está no ar e o assunto desta edição é a privatização da Eletrobras. Se você que está assistindo a gente ainda não compartilhou esse vídeo, não segue a gente aí nas redes sociais, não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora mesmo. Acione o sininho para você receber notificações sempre que tiver vídeo novo. Laura Pacheco já aqui comigo para a gente falar sobre o assunto de hoje, sobre, como eu disse, a privatização da Eletrobras. Antes da gente falar um pouquinho sobre os reflexos e os impactos que isso pode trazer, Laura, explique para a gente qual é o papel da Eletrobras aqui no Brasil. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Jucinei. Então vamos lá entender um pouquinho o papel da Eletrobras no Brasil. Ela recebe a atribuição de promover estudos e projetos relacionados à geração, à transmissão de energia elétrica, relacionados também à questão das subestações. Então, ela acaba sendo uma empresa de suma importância no suprimento de energia no país. Então, assim, Jucinei, a gente está falando de uma empresa bem importante aqui, tá? Agora sim, a gente falando da privatização da Eletrobras, em que pé anda esse processo de privatizar essa estatal? Bom, em que pé que tá esse processo, Jucinei? Isso tá, assim, uma novela, né? Por que novela? Porque tá tendo aquele drama ali, né? Aquela trama que a gente não sabe bem como é que vai acabar. Bom, pra gente trazer aqui das informações que nós temos, existe aí uma previsão de até o mês de julho ela acontecer, ou seja, antes mesmo das eleições presidenciais, acontecer essa privatização. Porém, a gente teve também a informação de que a Associação dos Empregados de Furnas, a ACEF, se manifestou contra esse processo de privatização, questionando principalmente a questão do valor pelo qual está sendo vendida essa estatal. Esse aspecto, ele traz muito debate, muita polêmica, muito desconforto dos dois lados por questionar. E aí, será que estão vendendo essa empresa que é tão importante aí, né? Tão representativa no fornecimento de energia aqui no país, que ela é a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Então, assim, é algo muito grande mesmo, Jucinei. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem aí uma perspectiva, uma previsibilidade de acontecer agora, né, entre primeiro e segundo semestre aí, né, ali julho já é segundo semestre, mas aqui antes das eleições presidenciais, há algumas manifestações que estão se colocando de forma contrária, que pode aí gerar a conhecida pedra no sapato nesse processo. Bom, Laura, para a gente explicar quem está acompanhando aqui a síntese econômica, o que significa na prática a privatização de uma estatal? Bom, o que significa a privatização de uma empresa estatal? É quando uma empresa da qual o seu capital pertence ao governo, muitos também têm aquele entendimento de que, bom, se é do governo é público, se é público é de todos, é do povo. Então é quando eu passo a tirar uma determinada empresa do poder, do controle do governo e passo ali para a iniciativa privada que vai ter ali um particular envolvido nesse processo, né? Então, não será mais do governo, do povo, será uma empresa da qual o capital dela vai ser privatizado como uma empresa do setor privado. Quando a gente fala do processo de privatização, também é conhecido como um processo de desestatização. E como que é feito isso? Pode ser feito através de leilões, em geral é feito através de leilões, só que antes também tem ali uma metodologia para definir qual que vai ser o valor para ser ofertada a essa empresa para entregar o controle dela nas mãos de um particular, da iniciativa privada, e fazer com que ela já não tenha mais o controle do governo. Então é basicamente isso, é quando eu passo uma empresa que ela é do governo, o capital dela pertence ao governo, e aí eu faço um processo para que esse capital não seja mais do governo, seja da iniciativa privada. No caso da privatização da Eletrobras, existe alguma vantagem? Quais seriam as vantagens dessa privatização? Bom, Jacine, as vantagens elas trazem assim aquelas polêmicas, porque
existe um movimento que acredita que, de fato, quando você entrega uma determinada empresa para as mãos da iniciativa privada, você está incentivando que a prestação daquele serviço ou da oferta daquele produto seja feita com maior qualidade, com maior eficiência, não vai haver intervenções estatais. Então, existe esse questionamento de haver uma ineficiência quando você fala da máquina pública e acreditar que para oferecer serviços de qualidade e eficientes para a população, o ideal seria que esses serviços fossem oferecidos pela iniciativa privada. Claro que isso traz algumas polêmicas, porque também, por outro lado, a iniciativa privada sempre vai se preocupar com a saúde financeira da empresa, de ela se manter lucrativa, e claro que para que ela se mantenha lucrativa, de alguma forma isso pode ser repassado para a população. Então, pode sim, assim, a gente até pode aqui acreditar que a qualidade do serviço, que a gestão dos recursos seja feita de forma mais eficiente, mas também não significa que seja mais barata ou mais acessível ao cidadão comum. Quando a gente tem ali a presença do governo, a gente também tem ali a presença de intervenções, que pode ser bom ou ruim, porque acaba talvez amenizando alguns problemas, mas que também acabam desenrolando algum outro problema lá na frente, como o que a gente já viu aí com algumas estatais, de quando o governo vai assim metendo o seu dedinho ali para poder tentar amenizar um impacto, mas depois esse impacto acaba acontecendo mais para frente. Então tem essa questão de a vantagem ser preservar a saúde financeira da empresa e a possibilidade de a gente estar aí diante de uma iniciativa de ter um serviço melhor, com maior qualidade e com uma gestão melhor daqueles recursos. Claro, isso são tudo suposições do que pode acontecer após se privatizar uma empresa. Bom, nós estamos aí no ano eleitoral. Em outubro nós brasileiros vamos escolher aí o nosso presidente, nossos governadores, e a gente sabe que existem aí alguns nomes que poderão ser pré-candidatos e até mesmo candidatos, né, nesse pleito. Alguns que defendem, né, a privatização e outros não têm o mesmo entendimento. Isso, na verdade, vai acabar sendo um parâmetro também de escolha para os eleitores, né? Então, Jucinei, isso é uma questão também, porque dos candidatos existe claramente posições bem opostas em relação a um lado declara com todas as letras ser contra, outro lado declara com todas as letras ser a favor. Qual que é a grande questão? Se está querendo, né, se está articulando esse processo para que ele aconteça antes das eleições. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que ver no desenrolar dessa história, se realmente isso aí vai ou não repercutir no que diz respeito às eleições presidenciais. Caso a questão da Eletrobras venha a acontecer essa privatização, eu não vejo como impossível que um dos lados faça uso da história para promover a sua campanha. Então isso pode acontecer também, claramente, tudo que são assim situações, né? Os candidatos vão fazendo uso dessas histórias, dos acontecimentos, para poder promover o seu projeto de governo. Se a gente fizer, Laura, em um olhar um pouco mais econômico, as privatizações de empresas estatais que de alguma forma estão consumindo a energia do Estado, elas são vantajosas? Ou de qualquer forma, elas trazem algum tipo de vantagem para a população, já que estamos falando de empresas estatais, né, que podem passar a ser privatizadas e se tornarem empresas gerenciadas como qualquer outra empresa de determinado segmento. Existem algumas vantagens em torno disso, olhando no foco econômico. Vamos lá, essa resposta traz polêmicas, viu, Jucinei? Porque quando a gente fala aí no foco econômico, a gente também tem que sempre olhar para a questão dos gastos do governo, de entender que essa possibilidade pode ser um mecanismo de desoneração do governo, ou seja, de eu tirar do governo a responsabilidade ali em relação àquela empresa, né, de ele conseguir demandar isso aí, delegar para a iniciativa privada.
Mas também existem a contrapartida. A iniciativa privada, ela pensa na saúde da empresa, ela não pensa no custo social necessariamente. O governo sempre vai pensar também no custo social, por isso que ele faz algumas intervenções que acabam assim conflitando com os interesses de se manter a saúde financeira da empresa. Pensando em aspectos econômicos, pode sim fazer sentido quando você pensa em desonerar o Estado e prestar um serviço de maior qualidade para a iniciativa, né? Para a iniciativa pública e privada, não, para a sociedade. Quando você pensa em fazer essa troca aí, né? Você consegue ter ali uma forma de oferecer um serviço de maior qualidade para a população. Mas existem alguns pontos de conflito aí, principalmente na questão de se vender uma empresa estatal a preço de banana, privilegiando uma elite da iniciativa privada. Qual que é o grande problema que a gente vive no Brasil? A gente tem uma elite política, mas a gente também tem uma elite da iniciativa privada e elas têm, assim, um DNA muito próximo um da outra, tá? Eles são muito parecidos. Então, assim, é como se você tirasse de uma elite política para botar na mão de uma elite privada que vai se beneficiar, que vai ser privilegiada por comprar a empresa a preço de banana e ter ali o poder dela. E quando a gente fala de energia, a gente está falando também do conhecido monopólio natural. Porque quando você fala da transmissão de energia, né, da construção aí de linhas de transmissão, de usinas, é algo que você não tem concorrências no mercado, é um monopólio que naturalmente acontece. Você não tem concorrência ali de linhas de transmissão, ele acaba sendo um monopólio natural. Isso é algo que é característico, né, dessa questão da transmissão da energia e tudo mais. Então você está dando aí muito poder para a iniciativa privada, que a gente não sabe até que ponto ela tá ali querendo só os próprios interesses ou também pensar na população. Então existe esse conflito de a gente olhar economicamente, beleza, eu tô aqui tentando manter a saúde de uma empresa e entendendo que vai desonerar o Estado, e entendendo que eu tô podendo oferecer um serviço de maior qualidade para a população, mas será que o custo disso não tá em eu privilegiar uma classe aí da iniciativa privada e onerar a população nesse processo? Então isso gera bastante discussão de se seria bom ou ruim, falando em termos econômicos e também sociais. Traz bastante assunto para debate isso aí, tá bom, Jucinei? Laura, obrigado pelas informações. Importante a gente trazer um pouco uma síntese, né, do que na prática ou de como na prática uma privatização traz alguns reflexos positivos ou negativos, ou de fato o que é. Importante esses esclarecimentos. Obrigado pela sua participação mais uma vez. E lembrando que você que está aí assistindo a gente, se inscreva no nosso canal. Se você preferir ouvir na versão podcast, acesse a Spotify e ouça o programa na íntegra, na versão, como eu disse, podcast. E nós temos um encontro marcado toda semana. Eu espero você. Até lá!